Grupo árabe procurou o Corinthians para comprar o Corinthians e ninguém ficou sabendo. Aí vocês acham que aí que essa Fiel tem alguma chance? Mas é informação. O Grupo árabe procura o Corinthians para comprar o Corinthians, Fiel. Isso é inédito. Nem queria trazer Gabigol de volta ao assunto, tá? Mas essa informação eu tenho que trazer porque é uma informação importante sobre o jogador. Estipulou um valor para vender o Guinegão, tá? Até 250 milhões para começar a conversar. Porém, há sinalizações de clubes que querem pagar aí em torno aí de 180, podendo chegar até 200 milhões de reais. Agora resta saber o que essa diretoria do Corinthians vai fazer. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar sobre Guinegão, o grupo que está interessado, sinalizou que pode pintar proposta para o jogador. Vamos falar também de Grupo árabe que procurou o Corinthians para comprar o Timão. E também vamos falar sobre Gabigol novamente. Nem queria trazer esse assunto, mas a informação importante eu tenho que trazer para vocês, tá, Fiel? É assim que funciona um trabalho de notícias e informações diárias. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É importante o seu like, é importante também que você se inscreva em nosso canal para a gente vir aqui e nos incentivar a continuar trazendo 3 vídeos diários para vocês. Foram 2 na parte da manhã e 1 agora na parte da tarde. São 3 vídeos recheados de informações para vocês. Certo, Fiel? Então já deixou o like, já se inscreveu, bora de falar de Corinthians sem enrolação, direto ao assunto, tá? Há conversas que... Informação, tá, Fiel? Informação que tem uma equipe da Inglaterra que está demonstrando muito interesse no Guinegão. Corintianeiro, existe uma proposta na mesa do Corinthians para comprar o Guinegão? A resposta é não. Não existe nenhuma proposta, até porque o mercado está fechado, tá, Fiel? Os mercados estão fechados. Não há proposta na mesa do Corinthians hoje para comprar o Guinegão. O que há? Uma vontade de negociação, uma sinalização em que equipes já começam aí a ficar de olho no Guinegão para uma possível compra. Só que o Corinthians, esses dias para trás, estava tendo muita procura, muita sondagem por Guinegão por valores pífios. Eu sempre bati o pé que não existe proposta na mesa para o Guinegão e continuo batendo o pé que não existe, não tem proposta oficial para o Corinthians. Mas há consultas, há sondagens, isso tem muito. Até porque é um jogador promissor, um jogador novo, do jeito que a Europa gosta. E é questão de tempo, né, Fiel? Até que começa a pintar propostas oficiais para o jogador por todo o seu talento. Acontece que alguns dias atrás, por ter muitas sondagens a valores pífios, o Corinthians estipulou um valor base para começar a conversar em vender o Guinegão de 250 milhões de reais. Eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Pela amostragem de jogo que o jogador tem, o Corinthians nunca vai conseguir vender por esse valor de 250 milhões de reais. Estamos aqui falando de valores próximos, que foi o Hendrick, que foi o Estevão, que tinham uma maior margem de jogo e uma maior amostragem de dados para oferecer para os clubes da Europa. Não estou dizendo que o Guinegão não tem potencial igual eles, estou dizendo que ele tem o quê? 6, 7 jogos pelo profissional, tá? Então ainda demanda mais um pouco de tempo para você conseguir atingir valores maiores, com mais gols do Guinegão, com mais jogos, vamos dizer assim, bem jogados, para o jogador se valorizar cada vez mais, tá, Fiel? Só que tem um clube da Inglaterra, um clube especial, não sei falar para vocês qual é o nome, a gente pode imaginar aqui que os clubes da Inglaterra são muitos clubes, né? Muitos clubes que têm poder aquisitivo muito grande, que começam aí em um especial que está interessado na contratação do Guinegão e sinalizou para o Corinthians que pode pintar aí de 190 a 200 milhões de reais para o jogador numa possível abertura de janela. Corintianeira, essa proposta tá lá para o Corinthians dizer sim ou não? Não, Fiel, a proposta não existe na mesa. Existe aí uma vontade do clube que pode chegar de 190 a 200 milhões. Vamos colocar aí de 180 a 200 milhões de reais para o jogador. É informação, eu não estou opinando, tá? Se por um acaso chegar uma proposta dessa oficial hoje na mesa do Corinthians, tá? Eu não venderia. Muitas pessoas aqui vão falar, eu venderia na hora, já teve muitos comentários aqui de pessoas que falavam que venderia por estar até bem menos que isso, e eu respeito a opinião de todos vocês. É isso que faz aqui um canal gostoso da gente conversar e da gente interagir, é sempre que há discordâncias, né, de valores
ou de opiniões. Isso é totalmente saudável, tá, fiel? Vocês podem comentar à vontade, eu tô respondendo todos os comentários de vocês, toda hora estou olhando e respondendo para deixar vocês sempre respondidos. Aqui, esse canal faz a diferença, eu não me permito que você comente e fique no vácuo, aqui eu comento de verdade, tá, fiel? Realmente eu comento. Aqui não tem essa de só membro, não tem essa de só superchat, aqui eu comento o seu comentário, pode ser de qualquer maneira, tá? Então, eu quero muito saber a sua opinião referente a isso. Por quê? Eu não venderia. Eu quero saber se você venderia hoje o Guinegão por 180, 200 milhões de reais. Eu não venderia, até porque é um jogador bastante promissor. Como eu disse, há uma pequena amostragem, tá? Essa amostragem futuramente pode ser benéfica para o Corinthians, que pode valorizar o jogador, ou não. Vou dar um breve exemplo para vocês aqui. Quando o Lulinha surgiu para o futebol, ele tem 300 gols na base. Isso não é figura de linguagem, que eu tô falando um número aqui que é alto, para representar um número alto. É 300 gols mesmo que ele tinha na base do Corinthians, tá? E na época o Chelsea, se eu não me engano era o Chelsea, queria pagar, que pra época, eu acho que não sei se era 150 milhões, que pra época era muito dinheiro. E o Corinthians recusou e depois o Lulinha acabou que não vingando nada. Aí o Corinthians, o jogador nem conseguiu decolar a sua carreira, teve que parar antecipado porque não conseguiu realmente decolar. E o Guinegão, ele tem um grande potencial, é um moleque maravilhoso, um moleque humilde, e a gente vê em campo a vontade dele, a raça que ele joga e todo o seu potencial, sua habilidade. O gol mesmo que ele fez aqui na Arena, se eu não me engano foi contra o Atlético, fiel, acho que foi contra o Atlético Paranaense, né, que ele cai no chão, ele levanta e consegue fazer o gol ainda. É um garoto bastante esforçado e eu tenho certeza que pelo futebol que ele está jogando, a perspectiva dele dar certo é muito grande, tá? É muito grande. Eu não venderia por esse valor, mas se tratando dessa diretoria aí, a gente não sabe, tá? De repente pode sair até por 180 devido a transfer buzz e devido a dívidas de um caixa totalmente defasado financeiramente. Só que eu não venderia. Eu acredito que quando o mercado da bola abrir, vai começar a pintar algumas propostas em caráter oficial, principalmente desse time da Inglaterra, tá? E se chegar uma proposta de 180, 200, eu duvido muito, eu repito, eu duvido muito que o Corinthians não venda, tá? Eu acredito que o Corinthians, se chegar uma proposta aí de até 180, 200, o Corinthians vai vender o moleque, que eu acho, na minha opinião, que seria uma venda totalmente ridicularizada por ser um jogador jovem, por ser um jogador promissor, um jogador que tem talento. Há quanto tempo, fiel, a gente aqui não revela um jogador da base? A base do Corinthians, as categorias de base, tinha que ser olhado com mais carinho com os profissionais que estão trabalhando lá. Porque o Flamengo está revelando, o Cruzeiro está revelando, o São Paulo está revelando, o Palmeiras revelou o Endrick e o Estevão, que nem precisa se falar, os dois saíram aí por quase 300 milhões de reais, só os dois jogadores. A base é o pilar de qualquer equipe profissional de futebol, tá? A gente colocou lá o Breno Bidol, é um bom jogador, tem perspectiva de venda futura, muito bom de bola. O Rian é um bom volante. O Jacaré, que está chegando agora, tem o Caipira. São jogadores bons, tá? Mas não são espetaculares, tá? E o Guinegão, na minha opinião, é um jogador que está sendo diferenciado, tá? Na minha opinião, referente aí à base do Corinthians, é o que mais está destacando. Eu não venderia por este valor, mas é uma opinião minha. Eu quero saber a sua opinião, mas sim, quando o mercado abrir, pode já pintar uma proposta para o Guinegão aí de até 180 a 200 milhões de reais. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Realmente a gente vai ter que esperar abrir para saber, tá, fiel? Não tem como eu falar para vocês se o Corinthians vai aceitar ou não. Até porque eu não conheço o método de negociação do Osmar Stabile, como que está essa nova gestão. Mas, se tratando de Corinthians e de como o Corinthians administra suas contas, eu não duvido nada que o moleque pode sair a preço de banana, tá? Por 180, 170 milhões, é perigoso. E tomara que o Corinthians não caia nessa e consiga, se for para vender, cara, tem que vender por muito dinheiro. Tem que vender. Ou se não, segura o moleque aí por mais 2, 3 anos, deixa ele valorizar, que eu tenho certeza que pelo potencial e talento dele, daqui uns anos ele vai estar valendo muito mais do que está o preço estipulado nos dias de hoje, tá bom? E vai nos ajudar futuramente com uma grande venda para o caixa financeiro e vai nos ajudar nesses anos que ficar na parte futebolística também. Comentem, porque eu quero saber sua opinião. Fiel, saiu informações, tá? Que um grupo árabe, acreditem se quiser, procurou o Corinthians para comprar o Corinthians. E não é igual essa Fiel, não. Olha, a gente vai pegar só a parte futebolística e vamos vender cotas, tá? E nessas cotas terão vários donos.
É um grupo árabe lá, não sei se eu não me engano, se é de 2 ou 3 árabes. Queriam comprar o Corinthians, comprar. Eles queriam adquirir o Corinthians no Pix, meu irmão. Eu sei que não sei se lá na Arábia tem Pix, acho que não. É uma brincadeira aqui, mas à vista, tá? No Pix eles queriam comprar o Corinthians e essas informações nem foram vazadas, tá? Elas nem foram vazadas. Por quê? Houve uma conversa, olha, o estatuto do clube não permite e o clube no momento não está interessado em vender o clube ou vender cotas do clube. Foi exatamente isso. A gente não está interessado em vender nem departamento de futebol, nem departamento social e muito menos o Corinthians por inteiro. O estatuto não permite e a gente não tem nem previsão de como a gente pode um dia considerar vender o Corinthians. Foi exatamente essa a resposta que esse grupo árabe respondeu e eles já deram linha na pipa, tá? Nem começaram a negociar uma possível negociação. Fiel, é informação. Para quem confia no meu trabalho e confia no que eu digo para vocês, vocês podem confiar 100%. Tinha um grupo árabe interessado em comprar o Corinthians não faz muito tempo. Isso no máximo aí uma semana atrás. No máximo, tá? No máximo. Eles estavam interessados em comprar o Corinthians, foi a 7 chaves, ninguém ficou sabendo. O Corinthians dispensou, sequer quis ouvir os caras. Sequer quis ouvir os caras. A gente nem sabe, eu vou ser bem sincero para vocês, eu nem sei hoje quantos que valeria um Corinthians. Qual o valor hoje que vocês acham que valeria um Corinthians hoje? Comentem aqui nos comentários. Qual valor seria um preço justo para você vender o Corinthians hoje? Eu não tenho nem dimensão, tá? Mas com certeza seria um valor, cara, muitíssimo alto, muitíssimo alto. Mas eu não tenho nem dimensão do tamanho que o Corinthians é, eu não tenho nem dimensão para estipular um valor hoje que o Corinthians poderia ser vendido, tá? Mas a questão é que a gente consegue já definir a linha de trabalho desse pessoal que estão aí, porque eles não querem saber de o Corinthians virar SAF. Eu sei que muitos de vocês concordam também que o Corinthians não precisa virar SAF e com a arrecadação do Corinthians do ano passado, ele não precisa virar SAF. O Corinthians arrecadou 1,1 bilhão de reais. Estamos falando de 1 bilhão e 100 milhões de reais que o Corinthians arrecadou e não quis. E com essa arrecadação não pagou suas contas, não saiu do Transferban, não fez uma contratação interessante com esse dinheiro. Realmente esse dinheiro evaporou do Corinthians. A gente não sabe no que foi usado essa grana. É lógico que 1,1 bilhão ele não é líquido, tá, fiel? Ele é um valor bruto, onde você paga suas contas e ali vai sobrar um valor líquido. Mas é muita receita. O Corinthians perdeu apenas para o Flamengo e para o Palmeiras, que estão nadando em títulos. E o Corinthians, com toda a diversidade política e toda a crise política e crise financeira dentro do clube, ele foi a maior terceira receita do Brasil, tá? Então, diante dessa receita, dessa base de dados, a gente entende que o Corinthians não precisa virar SAF. Basta ter pessoas lá responsáveis, pessoas honestas, pessoas capazes de gerir um clube que usa todo esse montante arrecadado, porque a torcida do Corinthians é foda, irmão. A gente mete 40 mil pessoas contra o Velo Clube no Campeonato Paulista dentro de casa. Nenhum clube faz isso no Brasil. É só o Corinthians, só ele, não existe mais. E aí a gente tem uma alta arrecadação, que essa arrecadação não é usada para o bem do clube, para o benefício do próprio Corinthians, tá? E aí, com certeza, a gente começa a estudar a SAF, porque as dívidas vão aumentar, a dívida nunca diminui, o Corinthians vai pagando aí de 70 a 100 milhões de juros para a Caixa anualmente e o Corinthians nunca vai progredindo, não consegue progredir porque vive pagando juros e vive também aí com uma administração, tá? Então não precisa virar SAF, precisa tirar esse pessoal de lá e colocar um pessoal do zero, pessoas novas, com novas ideias, pessoas honestas, tá? Pessoas que são realmente honestas. E aí apareceu esse grupo árabe, realmente o Corinthians não quis nem saber. Então eu digo para vocês, por mais que você que é afim de virar SAF ou não, vocês acham que diante de tudo isso, a Safiel tem alguma chance de conseguir pegar a parte de futebol do clube e deixar a parte social para eles tomarem conta? Vocês acham realmente que a Safiel, apresentando um projeto, que vão apresentar uma proposta concreta, que é o projeto, no dia 28 de outubro, pelo menos é uma data estipulada por eles. Vocês acham que quando chegar nessa data, o Conselho Deliberativo vai olhar o projeto e vai falar, nossa, cara, que interessante. Ô, pessoal, vamos votar nisso aqui, que interessante, tá? Vamos votação? Vamos vender a parte futebolística do Corinthians para os torcedores? Para o pessoal comprar as cotas? Eu achei legal, hein? Você acha que o Romeu Júnior vai dar, vamos dizer assim, esse gatilho para incentivar os conselheiros a votar sim? Jamais. O Corinthians não quis nem ouvir uma proposta árabe, porque os caras não querem perder a teta, fiel.
Os caras não quis nem ouvir uma proposta árabe para vender o Corinthians. Vocês acham que essa Fiel tem chance de conseguir aí pegar a parte futebolística do clube? Jamais. Eu repito para vocês aqui, jamais, tá? Diante de tudo isso, a gente tem que ainda confiar, vocês vão me desculpar, mas nas pessoas que estão lá. Se você é corintiano de verdade, enquanto o Romeu Tuma Júnior está lá, ele está representando o meu clube. Eu ainda tenho que dar aqui um voto de confiança para ele, para ele fazer o bem, mesmo não acreditando no cara, porque se eu torcer contra o Romeu Tuma Júnior, eu estou torcendo contra o Corinthians. Se eu torcer para o Osmar Stabile mal, eu vou criticar. Todos os dias que cometer erros, eu vou criticar. Igual a situação do Andrei Sanches, do William Monteiro Alves, que até hoje o Corinthians não abriu investigação interna, teve que a MP aí, o Ministério Público abrir. Eu vou criticar o Osmar Stabile com questões de transfer ban, não dá satisfação para os torcedores, não vai atrás de verba, fica só parado. Eu vou criticar todos os dias que tiver que criticar. Mas ainda assim eu não posso torcer contra eles. Nossa, tomara que o Osmar Stabile, um exemplo, tomara que o Osmar Stabile se ferre lá, tomara que ele faz alguma cagada para ele sair do Corinthians. Se eu torcer para ele fazer isso, eu vou estar torcendo contra o meu próprio clube do coração. Então eu tenho ainda que torcer para eles administrar bem o Corinthians, tá? Espero que algum dia, pelo amor de Deus, possa se conscientizar na cabeça deles que o Corinthians, livre de dívidas, que o Corinthians operando 100% é o maior clube do continente. Já é o maior sem estar com toda a verba, vamos dizer assim, operando 100%, com a verba no caixa. O Flamengo comprou lá o De La Cruz praticamente à vista, 96 milhões de reais. E o Corinthians ficou em terceiro com a maior folha, com a maior receita que teve, e o Flamengo ganhando título com um Dream Team aí, com valores milionários investidos. E o Corinthians ficou em terceiro, cheio de problemas políticos e cheio de dívidas. Imagina o Corinthians operando 100%, passamos o Flamengo e muito. Passamos o Flamengo e muito. Então esse poder aquisitivo, esse poder de você todos os anos estar disputando o título brasileiro, estar disputando o título no Libertadores, ou o campeonato que você disputar, é totalmente benéfico para a equipe. Então o Corinthians operando 100%, isso já é grande hoje, imagina sem dívidas o tamanho que esse clube é. É um sonho de eu conseguir ver isso um dia e tomara que isso se realize, tá? Comenta aí porque eu quero saber a sua opinião. E pra gente encerrar esse vídeo, eu prometi para vocês que jamais traria de novo aqui Gabigol para não virar uma novela, porque meu canal virou uma novela aí na época que o Gabigol tava no Flamengo, tá? Só que a informação nova, e essa informação veio de uma pessoa que eu confio muito, tá, fiel? E quando é uma informação nova assim, eu tenho que trazer para vocês, porque a informação hoje é que o Gabigol tá totalmente infeliz no Cruzeiro, criou até um clima chato lá, que esse é meu medo se um dia ele vir pro Corinthians, é criar esses climas. Totalmente infeliz no Cruzeiro e quer muito, mas quer muito jogar no Corinthians, tá? Mas quer muito jogar no Corintianeiro. O Gabigol só não quer sair do Cruzeiro, como quer muito vir jogar no Corinthians. Essa informação que chegou para mim para passar para vocês. Então, Fel, vou ser bem sincero. Existe uma moeda de troca que é o Fagner, tá? Fagner que também não quer vir pro Corinthians. Aí inverte a jogada. O Fagner não quer vir pro Corinthians. O Fagner quer continuar no Cruzeiro. Existe uma possibilidade de troca onde não envolva quantia financeira alta para o Corinthians ir lá adquirir, olha, vocês vão ficar com o Fagner, vamos voltar tanto. Aí eu já discordo. Se quiser vir, meu irmão, eu penso assim, é no pau. E se quer tanto jogar no Corinthians assim, não vai ganhar 3 milhões não. Vai pagar um salário bom, obviamente o Gabigol não viria para o Corinthians por 800 mil, 1 milhão de reais. Estamos falando de um jogador aí que no mínimo 2 milhões e 200, 2 milhões e 300, tá? No mínimo, que viria para o Corinthians aí. Se o Corinthians continuar com o Yuri Alberto, se o Corinthians chegar no final do ano não vender o Yuri Alberto, não vender o Memphis, ficar com o mesmo time, é impossível o Gabigol jogar no Corinthians. Porque a folha do Corinthians já é gigante, estamos falando aqui de um pouco mais de 23 milhões de reais todo mês que o Corinthians tem que pagar para os jogadores, tá? Com direitos de imagem e tudo. E estamos falando de aumentar mais ainda essa folha, mais ainda. Agora, se um jogador sair, você alivia a folha salarial e dá para trazer um jogador. Só que eu já falo de cara aqui para vocês, tá? É um jogador que, na minha humilde opinião, não é um jogador de grupo hoje, é um jogador que não está vivendo uma grande fase hoje, é um jogador que pode aí vir para o Corinthians e não conseguir render um bom futebol, igual ele não conseguiu render no Cruzeiro e fazer biquinho aí por ficar no banco de reservas. Igual o Fagner fez no Corinthians quando ficou no banco, igual o Cássio fez no Corinthians igual ficou no banco. Se ele chegar no Corinthians e começar a ficar no banco,
pode fazer biquinho aí e criar um vestiário ruim, que a gente não precisa disso, com certeza, de um vestiário ruim. Mas a informação que eu tenho para trazer para vocês, ela é concreta, correta e firme. O Gabigol não só quer vir para o Corinthians, ele quer muito vir jogar no Corinthians, e essa informação que eu tenho para passar para vocês, para encerrar de vez agora esse assunto Gabigol. Ah, mas por que, corintianeiro? Eu só vou trazer o Gabigol de novo aqui se tiver uma informação muito forte referente ao atleta. Uma porque estamos no transfer ban, outra porque o mercado da bola vai demorar para abrir e tem muito chão para rolar, e outra porque eu também não confio no Gabigol. Direto ele usava o Corinthians para alfinetar o Flamengo, e toda vez que o Corinthians tentou contratar, ele disse não para o Corinthians. Então eu prefiro aguardar, respirar e esperar esse mercado da bola para ver realmente o que pode acontecer. Agora, se o Fagner quiser ficar por lá, não quer vir para o Corinthians e não dar negócio com o Gabigol, que negocie ele por lá. A gente não precisa de Fagner aqui e jogador paneleiro. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Meu muito obrigado por tudo, pela sua audiência, tá bom? E amanhã voltamos aqui com mais 3 vídeos na plataforma para vocês. Amanhã tem um jogo, vamos fazer apenas 2 vídeos então. Combinado então? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!